Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariângela Guerreiro Melhoranza, sou professora da Facus, Faculdade Cenecista de Osório, e hoje estou aqui no canal Falando o Direito para termos uma aula sobre o exame da OAB, daquelas questões mais recorrentes que caem na OAB. Hoje nós vamos falar a respeito da diferenciação da relação de trabalho e da relação de emprego. Por que isso? Porque no exame da ordem sempre vão perguntar para vocês, afinal, quais são os 5 requisitos da relação de emprego. Vamos lá? Olha só, eu tenho primeiro uma relação de trabalho. Nesta relação de trabalho, cabe, na realidade, qualquer tipo de trabalho, com ou sem vínculo empregatício. Entretanto, se eu falo a respeito de uma relação de emprego, a diferenciação resiste que na relação de emprego eu terei 5 características que virão configurar o vínculo empregatício. Mas afinal, quais são essas 5 características? Veja bem, quando eu falo em relação de emprego, eu falo primeiramente na característica da subordinação. Isto significa que o empregado, quando está na relação de emprego, ele é subordinado ao seu empregador. Subordinação significa que o empregador dá ordens e o empregado as executa. Então, na relação de emprego, há o elemento da subordinação. Por outro lado, na relação de emprego também há o elemento da habitualidade. Este elemento da habitualidade significa que o empregado, ele presta serviços ao seu empregador de forma habitual, ele presta serviços ao seu empregador de forma contínua, não eventual. Isso significa também, esta não eventualidade, que este empregado, ele está sempre à disposição do seu empregador nos dias e horários determinados, específicos da relação de trabalho, daquela relação que foi estabelecida lá no contrato de trabalho. Por outro lado, este empregado que lá labora, ele não labora de forma gratuita. E então nós temos o terceiro requisito desta relação de emprego, que é a onerosidade. Onerosidade significa que não existe emprego gratuito. O emprego deve ser sempre oneroso, ou seja, meu empregado recebe salário por prestar aquele determinado serviço. Por fim, eu posso dizer também que este empregado, ele vem pessoalmente trabalhar. Ele não manda outra pessoa no seu lugar. Ele presta serviços pessoalmente ao seu empregador. E mais, diz lá a CLT que o empregado é sempre pessoa física. Portanto, olhem só, colegas, esta relação de emprego, ela nada mais é do que a consubstanciação daquilo que preceitua o artigo 3º da CLT. Ou seja, a relação de emprego se caracteriza pela subordinação, pela habitualidade, pela onerosidade, pela pessoalidade, ou seja, quando o empregado vem pessoalmente e o empregado é sempre pessoa física. E para decorar para a prova da OAB essas 5 características, vamos imaginar aquilo que as mulheres adoram fazer. Nós, mulheres, adoramos comprar. E olha só, as 5 primeiras letras das 5 primeiras características da relação de emprego formam a palavra shop. Aquilo que a gente gosta de fazer, comprar. Não tem como se enganar, não tem como esquecer. Chega na hora da prova, eu preciso me lembrar das 5 características da relação de emprego? Beleza, shop neles, certo? Bom, a relação de emprego, então, eu irei dizer, ela nada mais é do que uma espécie. Espécie do quê? Espécie do gênero relação de trabalho. Porque na relação de trabalho, aqui cabe qualquer tipo de trabalho, com ou sem vínculo empregatício. Entretanto, na relação de emprego, cabe somente o vínculo empregatício. E o vínculo empregatício se caracteriza pelas 5 características que nós vimos aqui.
Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, dando esta dica para a prova da OAB, porque as características da relação de emprego sempre caem na prova da OAB. Acessem o nosso canal, vejam o canal Falando o Direito aqui da Facus, da Faculdade Cenecista de Osório. Até mais, pessoal!